Justino Mártir. Sobre o único governo de Deus. Prefácio. Flávio Justino, também conhecido como Justino Mártir, foi um teólogo romano e mártir que viveu no segundo século. Nasceu no ano 100 da Era Comum e morreu no ano 165. Foi um grande interessado em filosofia, por isso sua apologia é baseada no conceito grego filosófico do Logos. Escreveu muitas obras, tais como Apologia, Diálogo com Trifão, dentre outros escritos. Esses escritos, juntos à patrística, são fundamentais para se entender a construção teológica do cristianismo ao longo do tempo, assim como entender como era o cristianismo dos primeiros séculos, nessa pequena obra, chamada de Sobre o Único Deus. Justino aborda sobre a doutrina do monoteísmo, fazendo uma apologia. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 1. Objetivo do autor. Embora a natureza humana, a princípio, tenha recebido uma união de inteligência e segurança para discernir a verdade e a adoração devida ao único Senhor de todos, ainda assim, a inveja, insinuando a excelência da grandeza humana, desviou os homens para a construção de ídolos. E este costume supersticioso, depois de continuar por um longo período, é transmitido à maioria como se fosse natural e verdadeiro. Cabe ao amante do homem, ou melhor, ao amante de Deus, lembrar aos homens que o negligenciaram aquilo que deveriam saber. Pois a verdade é por si mesma suficiente para revelar, por meio das coisas que estão contidas sob o polo do céu, a ordem instituída por aquele que as criou. Mas o esquecimento tomou posse das mentes dos homens, por meio da longanimidade de Deus, agindo imprudentemente ao transferir aos mortais o nome que se aplica ao único Deus verdadeiro. E de uns poucos, a infecção do pecado se espalhou para muitos, que foram cegados pelo uso popular do conhecimento que era duradouro e imutável. Pois os homens das gerações anteriores, que instituíram ritos privados e públicos em homenagem aos mais poderosos, fizeram com que o esquecimento da fé universal tomasse posse de sua posteridade. Mas eu, como acabei de declarar, junto com uma mente que ama a Deus, devo empregar a fala de alguém que ama o homem e apresentá-la àqueles que têm inteligência, que todos deveriam ter o privilégio de observar a administração do universo, para que eles devam adorar imutavelmente aquele que conhece todas as coisas. Vou fazer isso, não por mera exibição de palavras, mas, ao mesmo tempo, usando demonstrações retiradas da antiga poesia da literatura grega e de escritos muito comuns entre todos. Pois a partir deles, os homens famosos, que transmitiram a adoração de ídolos como leem as multidões, serão ensinados e convencidos por seus próprios poetas e literatura, da sua grande ignorância. Capítulo 2. Os testemunhos da unidade de Deus. Em primeiro lugar, então, Ésquilo, ao expor o arranjo de sua obra, expressou-se também da seguinte forma a respeito do único Deus. Abre aspas. Longe dos mortais colocam o Deus Santo, nunca pense que nele, como você mesmo, que está vestido em vestes carnais. Para todos os desconhecidos é o grande Deus. Ele tem semelhanças com várias coisas. Às vezes ele parece um fogo consumidor que queima insatisfeito, depois é como água, então novamente se envolve em escuridão de dobras negras. Até mesmo os próprios animais da terra refletem sua imagem sagrada, enquanto o vento, nuvens, chuva, o barulho do trovão e os relâmpagos revelam aos homens seu grande e soberano Senhor. Diante dele estão o mar e as rochas, com todas as fontes, e todas as inundações de água, em reverência se curvam. Trema, porque ele é o Senhor onipotente, e esta é a glória do Deus Altíssimo. Fecha aspas. Mas ele não foi o único homem iniciado no conhecimento de Deus, pois Sófocles também descreve a natureza do único Criador de todas as coisas, o Deus único. Abre aspas. Há um Deus, na verdade há apenas um, quem fez os céus e a vasta terra abaixo, as ondas do oceano e os ventos. Mas muitos de nós, mortais, erramos de coração, e colocamos para consolo de nossas aflições, imagens dos deuses em pedra, latão e figuras esculpidas em ouro ou marfim. E, fornecendo para estes os nossos trabalhos manuais, tanto o sacrifício como o rito magnífico, pensamos que assim fazemos um trabalho piedoso. Fecha aspas. E Filemon também, que publicou muitas explicações de costumes antigos, compartilha do conhecimento da verdade, assim ele escreve. Abre aspas. Diga-me que pensamentos de Deus devemos conceber.
Ele é um, com todas as coisas o vendo, mas ele mesmo invisível. Fecha aspas. Até mesmo Orfeu, que apresenta 360 deuses, prestará testemunho a meu favor no tratado chamado de Ética, no qual ele parece se arrepender de seu erro escrevendo o seguinte. Abre aspas. Falo para aqueles que legalmente podem ouvir. Todos os outros, profanos, fechem agora as portas, e como Zaiãos. Ouve-me tu, que és descendente da lua que traz a luz. As palavras que eu profiro agora são realmente verdadeiras. Antes, porém, volta às profundezas do teu próprio coração, para o lugar onde habitam a luz e o conhecimento. Toma a palavra divina para guiar os teus passos, e caminhando bem no caminho certo e reto, olha para o único e universal Rei. Um e único, gerado por si mesmo. De quem todas as coisas e nós mesmos nascemos. Todas as coisas estão abertas ao seu olhar penetrante, enquanto ele mesmo ainda está invisível. Presente em todas as suas obras, embora ainda invisível, ele dá aos mortais o mal do bem, enviando guerras arrepiantes e tristezas lacrimosas. E além do grande rei não há nenhum. As nuvens para sempre se assentam em torno de seu trono, e os olhos mortais estão fracos, para vê-lo reinando sobre todos. Ele está assentado nos céus de bronze sobre seu trono dourado. Sob seus pés ele pisa a terra e estende sua mão direita para todos os confins do oceano. Ao redor estremecem as cadeias de montanhas e os riachos e as profundezas também do mar azul e velho. Fecha aspas. Ele realmente fala como se fosse uma testemunha ocular da grandeza de Deus. E Pitágoras concorda com ele quando escreve. Abre aspas. Se alguém ousadamente disser que é Deus, além do único, eterno e infinito, então que ele faça-o sair do trono que ele usurpou. Use seu poder e forme outro globo, tal como habitamos, e diga isto é meu. Não apenas isso, mas neste novo domínio que ele habite para sempre. Se ele pôde fazer isso, então, na verdade, ele é um Deus proclamado. Fecha aspas. Capítulo 3. Testemunhas para o julgamento futuro. Então, mais a respeito dele, que somente ele é poderoso, tanto para instituir julgamento sobre as ações realizadas na vida, quanto sobre a ignorância da divindade exibida pelos homens, posso apresentar testemunhas de suas próprias fileiras. E primeiro Sófocles, que fala o seguinte. Abre aspas. Aquela hora dos tempos virá, certamente virá, quando do éter dourado cair com tesouro abundante de fogo, e em chamas ardentes, todas as coisas da terra e do céu serão consumidas. E então, quando toda a criação for dissolvida, a última onda do mar morrerá na praia, a terra calva, despojada de árvores, o ar em chamas não suportará em seu peito nenhuma coisa alada. Existem duas estradas para o Hades, por isso os justos e os maus tenderão a um destino separado. E ele, que todas as coisas destruíram, salvará todas as coisas. Fecha aspas. E Filemon de novo. Abre aspas. Pense em você, Nicostratus, muitas vezes o homem escapa do aviso da divindade, como se eles pudessem ser esquecidos dele. Não, há um olho da justiça observando tudo, pois se o bom e o mal encontram o mesmo fim, então vá, roube, assalte e saqueie, à tua vontade, faça todo o mal que te parece bom. No entanto, não sejas enganado, por baixo há um trono, e um local de julgamento definido, que Deus, o Senhor de todos, ocupará. Cujo nome é terrível, nem ousarei exalá-lo na débil fala humana. Fecha aspas. E Eurípides. Abre aspas. Não há contragosto, ele dá um sopro de vida, para que nós, os detentores, sejamos julgados com justiça. E se um homem mortal pensar em ocultar sua culpa diária do olho aguçado de Deus, é um pensamento mau. Então, se por acaso ele se encontrar com a justiça que toma lazer, ela exige-o como seu prisioneiro legal. Mas muitos de vocês cometem precipitadamente um pecado duplo, dizendo que Deus não existe. Mas, então veja que aquele que, sendo mau, prospera, pode resgatar o tempo tão precioso, senão no futuro, aguarda por ele a devida recompensa do castigo. Fecha aspas. Capítulo 4. Deus não deseja sacrifícios, mas justiça. Deus não se apazigua com as libações e incenso dos malfeitores, mas concede vingança e justiça a cada um. Filemo novamente dará testemunho de mim. Abre aspas. Ô Pânfilo, se alguém sonhar com o sacrifício de touros ou cabras, ou então com Júpiter, ou quaisquer coisas semelhantes, ou então se apresentando vestes douradas ou roxas, ou com imagens de marfim e pedras preciosas, se assim ele pensa que pode propiciar a Deus, ele erra e se mostra um idiota. Mas deixe-o ser bastante útil e bom, não cometendo roubo nem atos lascivos, nem assassinato sujo, por causa das riquezas terrenas.
que ele de nenhum homem cobice esposa ou filho, ou casa, ou sua propriedade generalizada. Não cobice nenhum alfinete, ou panfilo, pois Deus está perto de você, vê o que você faz. Mas o justo ainda tem prazer, permitindo-lhe colher os frutos do seu trabalho, e desfrutar do pão que o seu suor ganhou. Mas sendo justo, busque pagar seus votos, e para Deus, o doador oferece presentes. Coloque o teu adorno não em exibições externas, mas com uma pureza interior de coração. Ouvindo o trovão então, você não deve temer, nem deves fugir da voz do mestre, pois tu não estás cônscio de nenhuma má ação, e Deus, perto de você, vê o que você faz. Fecha aspas. Novamente, Platão, em Timeus, diz. Abre aspas. Mas se alguém em consideração realmente instituísse uma investigação rígida, ele ignoraria a distinção entre a natureza humana e a divina, porque Deus mistura muitas coisas em uma, e novamente é capaz de dissolver uma pessoa em muitas coisas, visto que ele é dotado de conhecimento e poder. Mas nenhum homem é, ou jamais será, capaz de realizar qualquer uma dessas coisas. Fecha aspas. Capítulo 5. As pretensões vãs dos falsos deuses. Mas a respeito daqueles que pensam que compartilharão o santo e perfeito nome, que alguns receberam por uma vã tradição como se fossem deuses, Menandro na Auriga diz. Abre aspas. Se existe um Deus que sai com uma mulher, ou que entra furtivamente pelas casas através das portas dobráveis, ele nunca poderia me agradar. Não, mas apenas aquele que fica em casa, um Deus justo e reto, para dar salvação aos seus adoradores. Fecha aspas. O mesmo Menandro, nos Sacerdos, diz. Abre aspas. O mulher, não há Deus que pode salvar um homem por outro, se de fato um homem, com o som de pratos tilintando, encanta um Deus onde quer que ele ouça, então com certeza aquele que o faz é um Deus muito maior. Mas estes, ó Rod, são apenas esquemas astutos que ousados homens da intriga inventam para ganhar a vida e geram motivo de chacota para todos os tempos. Fecha aspas. Mais uma vez, o mesmo Menandro, expondo sua opinião sobre aqueles que são recebidos como deuses, antes provando que não o são, diz. Abre aspas. Sim, se eu contemplasse isso, então deveria desejar isso de volta para mim e minha alma voltar. Porque me diga onde, ó Getas, no mundo é possível encontrar deuses justos. Fecha aspas. E no Depositum. Abre aspas. Há um julgamento injusto, ao que parece, mesmo com os deuses. Fecha aspas. E o trágico Eurípides, em Orestes, diz. Abre aspas. Apolo, tendo causado por sua ordem o assassinato da mãe, não sabe o que significam honestidade e justiça. Servimos aos deuses, sejam eles quem forem, mas das regiões centrais da terra você vê que Apolo dá uma resposta clara aos mortais, e o que ele diz que fazemos. Eu obedeci, quando a que me deu a luz caiu morta pela minha mão, ele é o homem perverso. Então mate-o, pois foi ele que pecou, não eu. O que eu poderia fazer? Não pense que o Deus deve me libertar da culpa que carrego. Fecha aspas. O mesmo também em Hipólito. Abre aspas. Mas nesses pontos os deuses não julgam direito. Fecha aspas. E Eiron. Abre aspas. Mas na filha de Ereteu que interesse eu tenho? Pois isso pertence a pessoas que não são como eu. Mas quando eu for com vasos de ouro para libações, o orvalho deve espirrar, mas as necessidades devem alertar Apolo de seus atos, pois quando ele casou com donzelas à força e gerou crianças secretamente, ele traiu e depois negligenciou ao morrer. Mas você não, você pode sempre buscar as virtudes, pois os deuses certamente punirão os homens perversos. Como é certo que você, que prescreveu leis para a orientação dos homens, possa viver injustamente. Mas vos estando ausentes, eu direi livremente, e vós, aos homens darão satisfação por causa do casamento forçado. Tu, Netuno, Júpiter, quem preside o céu. Os templos vocês esvaziaram, enquanto retribuem a injustiça. E embora louvem os prudentes aos céus, no entanto, vocês encheram suas mãos de maldade. Já não é certo chamar os homens de doentes, se eles imitam os pecados dos deuses. Fecha aspas. E em Arquelau. Abre aspas. Com muita frequência, meu filho, os deuses deixam a humanidade perplexa. Fecha aspas. E em Belerofonte. Abre aspas. Eles não são deuses, não fazem o que é certo. Fecha aspas. E novamente. Abre aspas. Deuses reinam no céu com certeza, diz um. Mas é falso, não deixe que quem fala assim, seja tão tolo a ponto de usar tradição antiga, mas com olhos límpidos contemple o assunto em sua luz mais clara. O
poder absoluto, digo, rouba a vida dos homens e propriedade, transgride a fé empenhada, nem poupa cidades, mas com mão cruel despoja e devasta-os impiedosamente. Mas aqueles que fazem essas coisas têm mais sucesso do que aqueles que vivem uma vida gentil e piedosa. E cidades pequenas, que reverenciam deuses, se curva submissa diante das muitas lanças dos ímpios maiores. Se algum homem ficar de braços cruzados e se abster de trabalhar com as mãos para o sustento, no entanto, reza aos deuses, ele muito em breve saberá se eles evitarão os infortúnios dele. Fecha aspas. E Menandro Indiquilos. Abre aspas. Portanto, atribuímos louvor e grandes honras para aquele que é Pai e Senhor de tudo, único Criador e preservador da humanidade, com todas as coisas boas que nossa terra possui. Fecha aspas. O mesmo também nos piscatores. Abre aspas. Pois eu considero que aquilo que nutre minha vida é Deus, aquele cujo costume é satisfazer as necessidades dos homens. Ele não precisa de nossas mãos, sendo Ele mesmo tudo em todos. Fecha aspas. O mesmo nos fratres. Abre aspas. Deus sempre é inteligência para aqueles que são justos. Assim os homens mais sábios pensaram sobre. Fecha aspas. Inutilíssima. Abre aspas. A boa razão encontra um templo em todas as coisas, o que é a mente senão apenas a voz de Deus colocada dentro de nós. Fecha aspas. E o trágico em Frichos. Abre aspas. Mas se o piedoso e o ímpio compartilham um mesmo lote, como poderíamos pensar isso se Júpiter, aquele que é um melhor, não julga corretamente? Em Filoctetes. Abre aspas. Você vê como o ganho honroso é considerado até mesmo para os deuses, e como é admirado aquele cujo santuário é mais carregado de ouro. O que, então, te impede, visto que é bom ser como os deuses, aceitar o ganho? Fecha aspas. E Écuba. Abre aspas. Ó Júpiter, quem quer que você seja, de quem todo conhecimento falha. Júpiter, quer sejas de fato uma grande necessidade, ou a mente do homem, eu te adoro. Fecha aspas. Capítulo 6. Devemos reconhecer apenas um Deus. Então aqui está uma prova de virtude e de uma mente de prudência amorosa, para recorrer à comunhão da unidade, e ligar-se à prudência para a salvação, fazendo a escolha das melhores coisas de acordo com o livre-arbítrio colocado no homem, não pensando que aqueles que possuem paixões humanas são os senhores de tudo, quando eles não parecerão ter mesmo poder igual ao dos homens. Pois em Homero, Demodocus diz que é autodidata, com Deus havendo inspirado contenções. Esculápio e Apolo são ensinados a curar por Quiro, o centauro, assim os deuses foram ensinados por um homem. O que preciso falar de Baco, que é dito ser louco? Ou de Hércules, que é dito ser infeliz? Que necessidade falar de Marte e Vênus, os líderes do adultério, e por meio de tudo isso para estabelecer a prova que já foi feita? Pois se alguém, em ignorância, imitasse as ações que são ditas divinas, seria considerado um homem impuro e um estranho à vida e à humanidade. E se alguém o fizer conscientemente, terá uma desculpa plausível para escapar da vingança, mostrando que a imitação de atos divinos de audácia não é pecado. Mas se alguém culpar esses atos, ele tirará seus nomes bem conhecidos, e não os encobrirá com palavras enganosas e plausíveis. É necessário, então, aceitar o nome verdadeiro e invariável, não proclamado apenas por minhas palavras, mas pelas palavras daqueles que nos introduziram os elementos do aprendizado, para que não possamos viver ociosamente neste presente estado de existência, não como aqueles que são ignorantes da glória celestial, mas também como nos provamos ingratos, prestando contas ao juiz.